Bom dia a todos, bom dia, professora Eni. Bom dia, prazer estar com você novamente. Estamos aqui hoje começando mais um episódio do nosso podcast Musicaliza a Ação. Depois de um longo intervalo, porém necessário, a gente sabe, não foi um ano simples, mas eu acredito que a gente agora vai dar vazão a muitas das conquistas que a gente teve ao longo desse ano, apesar das dificuldades. Para quem não sabe, o Ateliê Musical Eni Parejo realizou vários cursos durante esse ano, de forma virtual, com bastante êxito. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de perguntar sobre isso. Como foi essa mudança de paradigma da forma de se trabalhar? Bom, insólito, porque eu sempre achei que fazer cursos à distância seria uma complicação muito maior, uma dificuldade muito maior. E com a história da pandemia, que nós fomos praticamente jogados nessa estratégia, primeiro eu fiz uma oficina que não era para mim, era para uma outra empresa, e eu vi que era muito tranquilo de fazer. E eu nem entendi por que eu não fazia para mim. E aí, pela primeira vez, eu montei essa oficina que eu disse, aconteceu em junho, e em julho eu decidi organizar o meu curso Musicalização para Bebês online pela primeira vez, algo que não havia sido pensado antes e que se originou do sucesso que eu fiz nessa oficina que eu ministrei para o IRA, do Música em Movimento, né? E aí foi muito bom, eu vi que eu apanhei bastante das plataformas virtuais, eu tenho uma dificuldade tecnológica natural, até mesmo para usar o celular, para você ter uma ideia, mas eu acho que o curso tocou as pessoas, acho que foi interessante e eu descobri uma alternativa profissional. Eu considero que eu estou engatinhando ainda nessa descoberta, mas ela vai crescer. Sem dúvida, é bem promissor. Eu acho que quem participou pode até depois deixar aí o depoimento, vai ser bem bacana, né? Nas nossas redes tem sido bem frutífero, apesar da distância, muito melhor do que a gente esperava, no fim das contas, né? Bom, mas hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito relacionada a isso, que é o curso de didática da iniciação musical, que vai acontecer agora nos cursos de verão, em janeiro, e gostaria mesmo de propor que a gente fizesse uma passagem corrida sobre o que vai ser trabalhado nesse curso, para que os educadores que estejam interessados possam se aproximar e eventualmente fazer inscrição para esse curso tão interessante que vai acontecer. Então, gostaria de perguntar o que é que vai ser dito, trabalhado, conversado nesse curso. Olha, esse curso, na verdade, eu diria que ele é a minha fotografia, porque faz uns quase 40 anos que eu comecei a trabalhar envolvendo corpo e movimento na educação musical. Porque como eu fiz dança, balé até os 18 anos, movimento, dança, corpo sempre foi algo muito presente. E ninguém fazia isso, assim, efetivamente. No final dos anos 70 e primeira metade dos anos 80, ninguém fazia, porque Dalcroze não tinha entrado no país, o paradigma da educação musical ainda era tocar um instrumento, e eu comecei a fazer isso de forma que eu considero bastante pioneira, há quase 40 anos atrás. E esse curso chamava Iniciação e Sensibilização Musical, ISM, que passou a ser o nome da minha metodologia de trabalho. Então esse curso teve apostilas, eram 3 módulos. O primeiro tratava de escuta musical e expressão pelo movimento. O segundo de práticas musicais diversas, sonorização, improvisação, processo criativo, criação de notações, uma ótica mais contemporânea. E o terceiro era uma introdução à linguagem musical tradicional, ou seja, aprender a ler, escrever música e formação do ouvido tradicional, mas com estratégias muito mais criativas do que faz o simples tradicional.
Então se trata de ensinar a ler música e solfejar, mas também de improvisar, de utilizar outras linguagens, outros recursos para fazer o tradicional, né? E nessas décadas, esses últimos 30 anos, eu fui enriquecendo muito o referencial teórico desse curso. A base dele é a teoria dos sistemas, primeiramente, depois a teoria da complexidade e, por último, a transdisciplinaridade, que são grandes teorias que expandem o pensamento e questionam a fundo o paradigma cartesiano que ainda rege a educação musical. Ainda é preciso falar de inovação, ainda é preciso falar fortemente de criação, de composição de criança, né? Isso não está naturalmente incorporado. Então, era tão difícil formatar esse curso, porque ele é amplo, é um conteúdo muito amplo, é um referencial teórico muito amplo, e eu não queria falar de tudo isso de forma superficial. Então eu acabei me sentindo mais tranquila até para montar primeiro online musicalização para bebês, que era um território um pouquinho mais delimitado, né? E estou aqui apanhando bastante para montar um formato de curso de didática que me satisfaça e que possa também satisfazer as pessoas. Vamos ver no que vai dar agora em janeiro. Muito bem. Não, eu tenho certeza que vai ser muito bom. E aí tem uma pergunta que as pessoas fazem nas redes, e aí eu queria te fazer, sobre como que dialoga sem dúvida com o programa do curso, que é como que a prática diária dos educadores vai ser impactada ao receber essas informações. Eu acho que a coisa mais difícil que existe em formação de professores é justamente promover inovações nas práticas diárias. Por quê? Porque a gente tem formas de trabalhar, formas standard de trabalhar e zonas de segurança. E, claro, estar na frente de uma sala de aula gera alguma insegurança. Você é o cara, você tem que ensinar, você tem que trazer a informação. E aí, quando alguma insegurança aparece, a gente se refugia na zona de conforto. A zona de conforto é precisamente a nossa formação tradicional, e nada contra a tradicional. Eu só tenho contra a formação tradicionalista. Muito importante diferenciar, né? É bem importante. Como diria o meu grande mestre e amigo Kohlreuter, todo ismo, tradicionalismo, indica predominância de alguma coisa. Então, a gente tem uma formação em que predominava o tradicionalismo, ou seja, a importância de tocar o instrumento, a importância da partitura, a exclusão de processos de criação, a dificuldade de valorizar as pequenas criações dos alunos, o fato de querer que eles toquem a partitura super fiel ao que está escrito, que não dá margem para nenhum desvio criativo, né? Então tudo isso é muito difícil. E uma outra questão, além do tradicional ser um refúgio de segurança, uma outra questão é que é ritualístico mudar tudo isso. Colocar o aluno numa outra frequência de onda. A aula vai começar e eu quero outra condição criativa. Como é que faz para reencantar esse aluno? Como é que faz para ele sentir uma coisa diferente? Para ele se colocar num outro lugar, de sensação mesmo e de emoção, vamos dizer assim, né? Então, a minha pesquisa dessas últimas décadas foi precisamente ritualizar esse espaço de aula. Como é que eu chego e crio uma conexão entre as pessoas de tal maneira que elas fiquem bem como grupo e que elas fiquem predispostas a criar? Como é que faz isso? Isso é muito difícil. Eu descrevo isso na minha dissertação de mestrado, também no artigo que eu escrevi, O Corpo na Educação Musical, eu descrevo as dificuldades que eu tinha de fazer uma ação mais ritualística.
para o relaxamento, para a escuta musical, para apagar a luz, para deitar no chão, para dar as mãos. É difícil. E é muito interessante porque essa questão ritualística, ela ao mesmo tempo vai propiciar para o educador a criação que ele quer ver no próprio aluno, né? De uma certa forma isso transpassa, né? Eu vislumbro muito o curso como uma oportunidade de trazer primeiro a ação para o próprio educador, da criação, para que aí sim ele possa conduzir isso, né? Orientar isso de uma forma adequada onde quer que ele queira trabalhar. Né? Essa é uma questão importante, é uma brincadeira que eu faço quase em todos os cursos, né? Nós estamos no curso de formação de professores. E para quem que é o curso de formação de professores? Quem é que vai ser formado? É o professor. Né? Os cursos de formação de professores não são cursos de receitas que você vai aprender para aplicar como uma injeção no aluno. Não. O que vai acontecer nesse curso é que esse professor vai se transformar. Ele vai passar, como diria o Morin, por uma reforma do pensamento. Algo vai mudar dentro dele. Ele vai vivenciar coisas diferentes. Ele vai se transformar. E a partir disso, criar condições para transformar os alunos. Então ele nem vai precisar de tantas atividades assim. Se ele tivesse transformado, ele se torna um criador de atividades. Eu acredito que esse seja o ponto mais mágico, né, do processo todo. Quando você se torna realmente a pessoa que propõe, né? Você está no protagonista. Exatamente. Muito bem. Também tem uma coisa muito interessante nos cursos, que é essa questão da orientação do trabalho de uma forma no fechamento, né? Queria perguntar como é que isso vai se dar no curso de didática, se já tem uma previsão, se vai ser se os alunos vão poder experienciar isso, né? Os educadores, né, que são os alunos nesse curso, vão poder experienciar, propor, né? Colocar suas ideias e aí mostrar que tiveram uma quebra de paradigmas e mesmo receber informações dos colegas e suas informações a respeito de algum projeto que já venham trabalhando ou que pretendam trabalhar. Como é que funciona essa troca conclusiva? Eu acho que esse curso de didática, ele vai abrir talvez até mais perspectivas para os participantes vivenciarem algumas coisas eles mesmos do que a musicalização para bebê. A gente pretende vivenciar o processo de escuta musical do Rolf Gillespie, o processo de imersão musical das crianças, realizar algumas coisas práticas online, né, coisas que vão ser testadas, e tudo o que nós vamos conseguir fazer, eu ainda não sei. Isso é bom. Eu ainda não sei. E a questão da ilustração das atividades que não seja possível fazer, porque a música tem uma dimensão que é social, ela é grupal. Música é fazer coisa junto. E isso, tecnicamente, online, ainda é muito difícil. É por isso que eu faço a opção de ilustrar muitas práticas coletivas, mostrando vídeos que eu tenho gravado. E o tempo todo no curso são abertos momentos de conversa, em que eu vou ouvir como as pessoas estão entendendo o que foi dito, as dúvidas. Às vezes esses momentos extrapolam e duram um tempão, né? Já aconteceu de durar todo o restante do tempo de aula, meio dia de aula, por causa das dúvidas que surgiram, que eram mais interessantes do que a própria aula, do que o próprio conteúdo. Sim. Então, acho que esse lado a gente sempre consegue na medida em que se abre para a conversa e as pessoas expõem. E quando eu apresento os projetos de trabalho, porque eu estou organizando quase todas as práticas agora em termos de projetos de trabalho, porque os projetos são multidimensionais. Você tem um conteúdo e ele é iluminado de diversas perspectivas, pela escuta, pelo movimento, pelo processo criativo, pela teoria e reflexão, pela escrita, pela apreciação,
todas essas vertentes que eu citei vão iluminar o projeto de trabalho. Então a gente faz alguns exercícios com os grupos a partir de um tema escolhido pelo grupo. Por exemplo, no último curso de bebês, onde eu também faço isso, surgiu o tema floresta. Então, coletivamente, foram sendo levantadas ideias nessas diversas perspectivas sobre o que poderia ser feito com o tema floresta. Aí as pessoas vão para casa com seus temas, repensar nessa forma multidimensional de processo, que é muito diferente da forma linear de pensar dos processos tradicionais. Sim. Né? Então acho que isso é um grande ganho aí de compartilhamento de experiência. Com certeza. E aí vai se construindo, né, esse conhecimento de uma forma muito coletiva também, o que é muito interessante, né? E despertando, a pessoa pensa, nossa, eu nunca tinha pensado que eu poderia, no tema floresta, trabalhar também com esse vídeo aqui da selva amazônica. Sim. Eu nunca tinha pensado que no tema floresta pode entrar os pássaros do Brasil. Então, a coisa se expande. É muito abrangente, né? Acaba sendo muito abrangente. Se expande para outros lados. Aí tem a canção floresta, que pode ser trabalhado aspectos específicos da linguagem. Então, o tema, ele fica realmente expandido para muitas perspectivas possíveis, né? Que bom. Muito bem. Queria saber se você quer falar mais alguma coisa. Eu estou muito satisfeita com o que conversamos aqui. Acho que é um bom panorama do que virá, mesmo que a gente ainda não saiba tudo o que virá, né? Porque é muito importante, né, essa inclusão. É importante o público saber que nem eu mesma sei tudo o que virá. Isso é muito bom. Porque é como diz o Antônio Machado, o caminho se faz ao caminhar. Exatamente. Muito bem. Quem estiver interessado no curso de Didática da Iniciação Musical, ele vai ser realizado de 11 a 15 de janeiro de 2021, das 2h30 às 6h30 da tarde, das 14h30 às 18h30. A carga horária total é de 20 horas. E se você ficou bastante interessado ou tem dúvidas, quer conversar com a gente, envie um e-mail para eni.parejo.atelier@gmail.com ou pode também mandar mensagem nas nossas redes, no Instagram ou no Facebook. A gente vai ter um grande prazer de conversar com vocês, tá bem? E aí gostaria de agradecer, professora Eni, mais uma vez por essa grande presença ilustre e Eu muito, que agradeço muito boa. A abertura que me é dada. Maravilha, muito obrigada. Até mais. Até.